São quantos anos de estudo? São 9 anos. 9 anos. Médico, passa a faculdade, depois vai para a especialização. Sim. Como manda tudo ali. Sente-se, por favor, doutor. Primeiro, a nossa dúvida, assim, que não quer calar, a pergunta que não quer calar, é quando que uma anestesia tem que ser local e quando que ela tem que ser geral? Em que casos? Bom, a anestesia local, ela é uma anestesia, um exemplo clássico, assim, é a anestesia do dentista, né? Que é a anestesia aplicada só na região para fazer o procedimento. A anestesia geral é uma anestesia que é feita pelo médico anestesista, feita via inalatória, a gente administra um gás para o paciente dormir, ou pela veia, administra medicação pela veia para manter o paciente anestesiado. Em que casos que ela tem que ser local ou geral? Geral são casos de cirurgias mais complexas, né, cirurgias mais demoradas, existe a indicação de fazer anestesia geral. A anestesia local, como eu falei, é mais característica do dentista. E essa da cesárea qual? Essa da cesárea a gente chama de regional, né, ou local regional, que é a anestesia raquidiana ou a anestesia peridural. Nós temos algumas perguntas do pessoal lá de fora. Vamos ver qual que é a primeira. Doutor, há 15 anos atrás, quando eu fui ter meu bebê, eu tive anestesia. Isso é normal a gente sentir dor? Uma dor forte, terrível? Você sentiu? Eu senti. Muito dolorido. Tanto que eu tenho pavor de agulha. Na hora da aplicação, a dor entrou? Normalmente pode acontecer de doer, talvez nem tanto como ela está referindo ali, né? Mas existe a possibilidade de existir um pouco de dor, mas a gente faz de tudo para o paciente se sentir o mais confortável possível, não sentir tanta dor durante a aplicação desse tipo de anestesia, né? Vai do jeitinho de aplicar também, às vezes? Vai do jeito de aplicar, a gente faz um anestésico local antes, né, na pele, para você sentir o menos possível, né? Nós temos algumas fotos. A agulha assusta, por acaso, o tamanho dela? Como é que é uma No agulha primeiro de momento anestesia? pode até assustar, mas olhando bem a gente vê que não é uma agulha, ficou um pouco desfocada. Mas essas são 3 agulhas de raquianestesia, né? Aí ela está bem ampliada, essa foto. Essa é aplicada nas cesáreas. Essa é usada nas cesarianas, mas ela é bem fina. Essa agulha aí é uma agulha de peridural, ela é mais grossa que aquela agulha anterior. Ela tem essa pontinha curva que dá para a gente ver ali no detalhe, né? Ela tem outras características, por ser outro tipo de anestesia, né? Pode passar. Aqui é uma foto do médico do anestesista aplicando a raquianestesia para uma cesariana. O paciente colocado na posição, né, adequada, pode ficar sentado, pode ficar deitado também de lado, bem curvadinho, né? E essa é a RAC. Aqui uma outra foto que eu trouxe, isso é um aparelho de anestesia que se faz anestesia geral. Vocês não usam só agulha, então? Não. Esse é o nosso aparelho do dia a dia, né? Um aparelho, carrinho de anestesia que a gente chama, que tem um respirador eletrônico ali, mecânico, né? E a gente aplica anestesia geral com esse tipo de aparelho. Pode passar. Isso é um monitor de anestesia que é usado para a gente ficar observando os sinais vitais do paciente durante o procedimento, durante a anestesia. Fica a anestesia e vai embora ou fica durante a cirurgia? Não, o doutor tem que ficar ali do lado do paciente, observando esses sinais vitais que a gente pode ver aí na tela. Tem um eletrocardiograma, né? Tem a oxigenação do sangue, a pressão arterial, são vários dados que a gente fica observando no decorrer da cirurgia. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, que exames são necessários para fazer antes de tomar uma anestesia? Bom, para você tomar uma anestesia, os exames variam de acordo com a sua condição de saúde. Então, dependendo do seu estado de saúde, tem exames que são requisitados e outros que não, né? Tem alguém que não pode passar por uma anestesia de jeito algum? Não existe ninguém que seja, como as pessoas dizem, alérgico totalmente à anestesia. Isso não existe. Então, todo mundo pode ser anestesiado, exceto nos casos de anestesia RAC e peridural, existem umas contraindicações, mas a anestesia geral todo mundo pode tomar. Né? E qual que é o exame básico? Olha, não existe um exame principal assim, que você deve pedir ou fazer antes de fazer uma anestesia. Paciente jovem que vai ser operado numa cirurgia menor, você pode até ser operado sem fazer nenhum exame, desde que o anestesista tenha te examinado, verificado a tua pressão, te auscultado, então você pode até ir sem nenhum exame para anestesia. Mais uma dúvida? Gostaria de saber se a anestesia na espinha dá problema na coluna.
Se deixa alguma sequela? Se tem consequência, porque eu sinto muita dor quando eu fico abaixada pouco tempo, não precisa ser muito. E a senhora tomou uma anestesia sim? Eu tomei uma anestesia na espinha, e daí para fazer cesárea. E na segunda cesárea, da segunda em diante, eu comecei a sentir, na primeira não. Né? Foi 5 anos o intervalo de uma para outra. E aí, doutor? Normalmente não acontece isso. A raquianestesia, nem a peridural, causam lesão a ponto da pessoa ficar sentindo dor tantos anos depois do procedimento. É uma situação bem rara também de acontecer. Normalmente a pessoa associa o surgimento de uma dor nas costas com o fato de ter levado anestesia há muito tempo atrás ou mesmo recentemente. Então, dificilmente isso acontece. Não é comum isso acontecer. A última pergunta. Você quer saber quanto tempo demora para voltar o efeito da anestesia? Para a pessoa voltar? Bom, aí tem a variação do tipo de anestesia. Para anestesia geral, 10 a 15 minutos após terminar o procedimento, terminar a anestesia geral, o paciente já acorda, já conversa, já está bem consciente. Para aquele tipo de anestesia RAC, peridural, existe um tempo determinado, normalmente umas 3, 4 horas, para voltar totalmente o movimento, para a pessoa poder sair, levantar, caminhar, né, normalmente. Aí demora mais ou menos esse tempo. Só para a gente entender como é que funciona. Por exemplo, se a cirurgia dura lá 8 horas, é a dose que é maior do que uma cirurgia de 3 horas? Como é que é feito? Bom, numa cirurgia de 8 horas, por exemplo, que é uma anestesia geral, você mantém o paciente anestesiado, você continua administrando a medicação, como eu falei, ou via gás ou via venosa, né? E mantém o tempo que for necessário. Se precisar ficar 12 horas, 15 horas, você mantém o paciente anestesiado. Porque pode acontecer de dar uma complicação durante a cirurgia e ser maior. Pode. Tem cirurgias que exigem, assim, não são frequentes, mas tem cirurgias que exigem que você mantenha o paciente anestesiado aquele tempo. Então, não é assim, vão estar me operando e vai acontecer de eu acordar. Não vai acontecer isso. O anestesista vai te manter anestesiado enquanto precisar. Como é que o doutor tem certeza que a anestesia fez efeito? Olha, existem alguns testes que a gente faz quando é raquianestesia, quando é peridural, a gente faz alguns testes de calor, frio na pele, né? Pede para o paciente mexer a região anestesiada, as pernas no caso, para ver se a anestesia realmente pegou ou não, né? Na anestesia geral, o paciente perde a consciência, então na hora você sabe que ele está anestesiado. Mas para isso, para o tipo de anestesia RAC peridural, você tem que fazer uns testezinhos antes de começar, né? Se a pessoa estiver num estado muito debilitado, estiver no hospital já doente há muito tempo, vale a pena ela passar por uma cirurgia, passar por esse momento delicado da anestesia? A anestesia e a cirurgia são assim, apesar de toda a medicação, de tudo que a gente oferece, é considerado um trauma para o organismo. Então, você tem que pesar, depende do caso. Na verdade, quem indica ou não a cirurgia é o cirurgião. O anestesista, ele discute o caso com o cirurgião, ele analisa também a situação do paciente e analisa os prós e os contras. Mas, assim, como eu falei, não existe uma contraindicação absoluta. Assim, né? No caso da cesariana, quando a mulher tem um mito, não sei, falam que não é para levantar a cabeça, que é para ficar deitada não sei quantas horas. Porque o que tem a ver? No tipo de anestesia para cesariana, o ideal é que você mantenha, que a gente chama de decúbito dorsal, você ficar deitado com a barriga para cima o tempo que estiver anestesiado. Porque existe a possibilidade de dar dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, se o paciente ou a paciente ficar sentado, ficar fazendo força antes de passar o efeito da anestesia. Isso é uma complicação chata que acontece, por isso que a gente orienta, fica bem deitado, não usa nem o travesseiro, fica esperando que a anestesia passe completamente para poder realmente se movimentar novamente. Né? Só para encerrar, é uma anestesia para cada tipo de cirurgia? A fórmula é diferente ou é uma para tudo? Não. Tem várias, na verdade é uma anestesia para cada tipo de paciente. Né? Não é só a cirurgia que determina que tipo de anestesia que eu vou fazer. É o tipo e a condição do paciente também de saúde que vai determinar qual delas que eu tenho que aplicar melhor. Legal, muito obrigada, volte sempre. Obrigado. Silvana, todas as dúvidas esclarecidas? Sempre sobre alguma, mas vamos deixar para outra entrevista, que o nosso tempo está curto. Acho que foi muito esclarecedora essa entrevista. A gente tem que aprender muito sobre isso, até para ter mais segurança, né? É importante essa formação toda do doutor aí, para que a gente fique tranquilo na hora da necessidade. Fim de semana promete,